Olá, essa é a quarta videoaula sobre as formas normais. E nessa videoaula a gente vai fazer juntos alguns exercícios. Vamos fazer juntos um exercício de certa forma parecido com o que a gente acabou de fazer para a nossa tabelana estrangeiros. Vamos imaginar uma universidade que deseja manter os seguintes dados sobre as inscrições de alunos em disciplinas. Ela quer guardar o identificador do aluno, o nome do aluno, o ano de ingresso do aluno, o identificador da disciplina na qual ele está matriculado, o nome dessa disciplina, o identificador do professor que está ministrando essa disciplina, o nome desse professor, o departamento desse professor e a sua nota. E nós sabemos que cada aluno possui um nome único e um ID único, cada disciplina possui um nome único e um ID único, cada disciplina é ministrada por um único professor e cada professor pertence a um único departamento. A nota vai depender do aluno e da disciplina. Portanto, na disciplina X, o aluno tira 10, na disciplina Y, o aluno tira 7. A pergunta que você tem que responder, assumindo que são essas as informações que eu quero sobre as matrículas dos alunos, não preciso de nenhuma outra. Ela está na forma normal Boyce Code? Para você responder isso, você vai ter que procurar as dependências funcionais totais e não transitivas, de tal forma que você verifique se a definição da forma normal Boyce Code se reflete. E aí, se não se refletir, proponha um novo conjunto de tabelas. Eu proponho que você dê um pause e tente responder, mas na sequência eu vou comentar esse exercício. Bom, nossa pergunta se estava na forma normal Boyce Code, né? Então eu pintei aqui de vermelho para salientar algumas informações que correspondem à ideia de que cada aluno possui um nome que é único e um ID que é único. Então, o que eu noto? Que existem fatos que são sobre os alunos. O fato de que ele tem um ID, o fato que ele tem um nome, e além disso, de todas as informações que tem aqui, como ele pode se matricular em várias disciplinas, como ele, portanto, pode ter vários professores, como, portanto, ele pode ter várias notas, né? Existe uma informação que é dele, independente daquilo que se matricula, que é o ano no qual ele ingressou. Então, eu concluo que existem fatos que são sobre esses alunos. Tem alunos aqui, né? E aí, eu tenho dois determinantes. Se eu sei o número do aluno, o identificador desse aluno, eu posso dizer que é sempre o mesmo nome de aluno e sempre o mesmo ano de ingresso. E também, se eu sei o nome do aluno, eu também saberia o seu código e também saberia o seu ano de ingresso. Portanto, essas dependências funcionais, elas existem. Considerando agora a segunda frase, cada disciplina possui um nome único e um ID único, e cada disciplina é ministrada por um único professor, eu noto que existem fatos que agora são sobre disciplinas. E aí, eu destaquei aqui algumas informações que estão em vermelho e algumas informações que estão em verde. Então, o que é sobre a disciplina? A disciplina tem, se eu souber o identificador da disciplina, que é único, o nome da disciplina, que é único, quais são as dependências funcionais que existem? Bom, eu sei quem é o nome daquela disciplina, nunca muda, eu sei quem é o professor dessa disciplina, é o que está dito no enunciado, também sei que é o nome do professor e também sei o departamento desse professor. A mesma coisa se eu pegar como determinante o nome da disciplina, uma vez que os dois são valores únicos. Contudo, eu pintei essas coisas de verde. Por que eu pintei de verde? Porque, na verdade, existem fatos aqui que são sobre professores. Então, na verdade, eu sei, a partir do momento que, dado um identificador de disciplina, eu sei quem é o seu professor, por transitividade, eu também sei o nome desse professor e para qual departamento ele trabalha. Então, na real, o que eu tenho aqui são fatos que são sobre disciplinas, mas também são fatos que são sobre professores. Então, sobre disciplinas, dado que eu sei o seu código ou o seu nome, eu sei aqui o nome e quem é o seu professor. Aqui, dado o seu nome, qual é o código e o seu professor. Mas dado o seu professor,
dado o seu professor, eu sei o nome do professor e para qual departamento ele trabalha. Então, aqui nós temos as dependências funcionais totais e não transitivas. Por último, está dito no nosso exercício que a nota depende do aluno. Então, existe um fato sobre as disciplinas e sobre os alunos que são distintos, mas estão relacionados. Então, quando eu combino o identificador da disciplina com o identificador do aluno, eu sei a nota que ele está tirando. Respondendo então ao nosso exercício, ele não está na forma normal Boyce Codd. Por quê? Porque nós temos vários identificadores aqui, como ID do aluno, o nome do aluno, ID da disciplina, o nome da disciplina, o ID do professor, o ID da disciplina, mas eles não são alternativos. Eles, na verdade, estão representando fatos ou relacionamento entre fatos que são muito distintos. Como seria, então, uma representação normalizada dessa mesma coisa? Bom, se eu pegar essas duas dependências funcionais aqui, eu verifico que elas reúnem fatos sobre alunos. Aqui eu tenho dois determinantes, o ID do aluno ou o nome do aluno. Escolhi este aqui para ser a minha chave primária, PK, e escolhi o nome do aluno, que também é um determinante, para ser chave alternativa. E aí, lembrando que no SQL, isso aqui corresponde a primary key e unique. Em relação aos professores, de novo, eu tenho o determinante é uma chave primária ou uma chave alternativa. Então, ID do professor, ele me determina então o nome do professor e o departamento desse professor. Agora sim, eu tenho as minhas disciplinas. E essas disciplinas contêm dados sobre disciplinas, como o identificador, o nome da disciplina, mas também um relacionamento. Quando eu coloco o identificador do professor, eu digo que esse valor referencia um professor que existe lá na tabela de professores. Eu estou estabelecendo um relacionamento entre disciplina e um professor. E por último, eu tenho que a composição do identificador da disciplina com o ID do aluno me dá a nota. Então, eu tenho a tabela matrículas, cuja chave primária é o identificador da disciplina e o identificador do aluno, esta composição, e que o identificador da disciplina vai referenciar a tabela disciplinas e o identificador do aluno vai referenciar aluno. Essas 4 tabelas aqui estão todas na forma normal Boyce Codd e elas estão então normalizadas. Vamos fazer agora um exercício diferente. Posteriormente eu vou dar a resposta para esse exercício. Aqui, em vez de dar um tabelão para vocês, eu dei um enunciado do que eu gostaria de representar. Então, proponha um projeto relacional para esse enunciado. Toda relação tem que estar na forma normal Boyce Codd. Vocês devem, para o conjunto de tabelas proposto, descrever para cada tabela as suas chaves candidatas. A primária, vocês dão uma sublinhada. As alternativas, vocês dão uma dupla sublinhada. Os demais atributos, não tem sublinhado. E também as estrangeiras, utilizando essa convenção notacional que a gente vem usando para o modelo relacional. O que eu quero representar aqui? Eu tenho os dados dos eleitores e das zonas eleitorais onde eles votam, sabendo que, primeiro, cada eleitor vota em uma única zona eleitoral. Um eleitor possui um título eleitoral, que é único, um RG, que também é único, e o nome da mãe e o ano de nascimento. E a combinação desses 3 últimos atributos é única, ou seja, a combinação de nome com o nome da mãe e ano de nascimento não se repete. Também sei que o município possui um código, que é único, um nome e uma unidade federativa. Considerando que a combinação desses 2 últimos atributos, o nome com a unidade federativa é única. E uma zona eleitoral está localizada em um município. Cada zona eleitoral possui um número único dentro do município onde se localiza. Façam esse exercício, posteriormente eu vou passar um gabarito. E na sequência, a gente vai dar um conjunto de dicas ou considerações sobre as chaves primárias.